E aí pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar aqui com o nosso professor Patrick, sobre a matéria de Deep Learning. Estou aqui com ele, Varela, nosso apresentador também. E, bom, o podcast, a ideia do podcast de hoje é realmente abordar todo o conteúdo, as principais partes assim, de Deep Learning, o que é, as dificuldades que tem, os alunos têm, sobre o mercado de trabalho, qual a importância do Deep Learning. Mas quem vai falar melhor sobre isso com a gente é o nosso professor Patrick aqui. Professor, antes de falar sobre a matéria de Deep Learning, conte mais sobre o senhor, sobre sua vida aí. Maravilha. Obrigado pelo convite. Então, só falando um pouquinho da minha formação, eu não tenho uma formação muito convencional e até considero que, considerando os avanços na área de inteligência artificial, eu acho que mais à frente muitas pessoas vão fazer transições de carreira e vão atuar de forma interdisciplinar entre aplicações com IA. Então, de fato, eu tenho uma primeira formação em filosofia, mas já bastante voltado para a computação, porque na própria iniciação científica eu trabalhei com sistemas lógicos e trabalhei cursando também disciplinas na ciência da computação. Na sequência eu fiz um curso mais prático, que era um tecnólogo de análise de sistemas, enquanto eu estava fazendo um mestrado teórico na parte de fundamentos da computação, especialmente trabalhando com a área de lógica. E daí, na sequência, eu fiz uma transição de carreira, quando eu comecei a atuar como professor. Nos idos de 2014, eu atuei como professor na área de fundamentos matemáticos da computação, dava aula de FMC como substituto aqui. Lá em 2016, eu entrei como efetivo e atuei no curso de BTI na UFESA, em Pau dos Ferros. E lá é que eu me consolidei, atuava ensinando disciplinas de teoria da computação. Isso envolve máquina de estados, autômatos finitos, determinísticos, não determinísticos, era uma parte mais teórica. E daí, motivado por aspectos em que eu queria estudar teoria da informação, especialmente teoria da informação aplicada a machine learning, eu ingressei no doutorado em bioinformática. Então foi uma segunda ou terceira transição de carreira, digamos assim, mas ali eu me concentrei. E daí, em 2022, eu fiz um novo concurso aqui para o IMD e eu entrei numa vaga exclusiva para trabalhar com inteligência artificial. Atualmente eu sou coordenador do curso do BIA, do bacharelado em IA. Continuo com interesses e leciono, por exemplo, a geometria euclidiana, mas também já lecionei várias vezes a disciplina de FMC1, FMC2, fundamentos matemáticos, né, que envolve toda uma linha de matemática discreta. E essa linha de matemática discreta, ela está bastante associada a uma área de inteligência artificial chamada IA simbólica, em que a gente manipula raciocínios, em que a gente conecta e usa estratégias de IA para trabalhar com certos formalismos, e esses formalismos são muito úteis para, por exemplo, realizar também demonstrações, mas também modelar problemas que envolvem algumas limitações lógicas, e através dessas limitações lógicas a gente conseguir fazer inferências a partir de bases de conhecimento, a partir de dados. Tem toda uma linha também associada à ontologias em que você pode trabalhar com representação de conhecimento diretamente. Isso faz parte de uma IA simbólica. Aí, especialmente no meu doutorado, eu trabalhei também com modelos de Deep Learning aplicados a dados de câncer em bioinformática, e aí que entra, depois dessa minha apresentação, que entra a disciplina de aprendizagem profunda, né? O Deep Learning. Bastante interessante a sua apresentação, porque também mostra a importância dessas matérias básicas para um aprendizado melhor, principalmente na área de inteligência artificial. Mas o que motivou mais assim, o senhor a querer continuar na parte no ramo de inteligência artificial? É mais por conta que está em alta, é mais realmente porque o senhor gostou desse tipo de abordagem, que é diferente das outras, de desenvolvimento comum de software? Sim. E gostaria de saber mais sobre essa parte. Hoje é inevitável o uso
de IA e até dos grandes modelos de linguagem, eles estão em todas as áreas. Por mais que você não pesquise de maneira aprofundada sobre esses conteúdos, frequentemente, por exemplo, em engenharia de software, você vai desenvolver software pensando em arquitetura ou desenvolvendo a arquitetura junto com a IA. O fato é que o nosso desempenho, a nossa produtividade, ela é cobrada atualmente porque você tem recursos de IA que aceleram muito o nosso desenvolvimento. Então, se tem uma máxima que é o seguinte: frequentemente você não vai ser substituído por uma IA nos nossos trabalhos, mas o que acontece, a pressão de mercado e as coisas que você vai conseguir fazer usando IA, né, é que vão te dar competitividade. E claro, existe a pressão, mas existe também o lado interessante, o lado bom, que é realmente você ser capaz de produzir mais e de fazer mais coisas usando esses recursos de inteligência artificial. E hoje, de fato, dominar tanto a parte teórica, no sentido de entender quais são as limitações, é algo bastante importante, para você ter a clareza de dizer assim: olha, por mais que você produza software usando IA, tem algumas partes que você não vai conseguir fazer, escalar de maneira ótima, ou mesmo ter algo mais sofisticado, além do que a IA pode te oferecer. Então, você saber diretamente as limitações, porque as limitações de fato existem. Na história própria da computação, o próprio Alan Turing, há quase 100 anos atrás, né, nos seus fundamentos, ele já determinou que haviam limites computacionais, existem problemas tradicionais, como o problema da parada, ou o problema de você conseguir detectar, né, em outras palavras, que será que o algoritmo ele vai finalizar? Então você não existe um modelo universal algorítmico que consiga avaliar todos os programas e dizer se os algoritmos eles vão travar ou vão parar ou não na sua execução. Então isso é um limite básico dentro da computação, no sentido de que cada software ele tem o seu domínio, ele tem sua especificidade, então você já encontra ali uma barreira. Quando você vai para a computação hoje em dia é muito sofisticada em te dar respostas, mas e essas respostas elas sempre são dadas. Então, se você lançar um prompt nos modelos de LLM, eles vão te dar uma resposta que tendencialmente vai ser a resposta mais aceitável para os humanos, mas o que acontece é que frequentemente existem respostas como, por exemplo, conjecturas que são indecidíveis, que a própria IA não vai te responder. Então aí entra o lado de você ser capaz de propor perguntas interessantes e isso termina agregando e sendo um valor importante. Perfeito. E indo mais agora para a parte de Deep Learning, gostaríamos de saber como o senhor explicaria essa matéria de Deep Learning e o Deep Learning em si para uma pessoa que é leiga, não tem conhecimento nenhum sobre programação e quer de repente entrar nessa parte de inteligência artificial e tem essa parte de Deep Learning? Perfeito. Basicamente assim, inicialmente você tem um pré-requisito para a disciplina de Deep Learning, que é o pré-requisito de ter cursado as duas disciplinas de aprendizagem supervisionada e não supervisionada. Então, a aprendizagem de máquina, né, supervisionada e não supervisionada, é basicamente a estratégia de IA em que, com base em um conjunto de dados de treinamento, você é capaz, ou por exemplo, de detectar rótulos e fazer predições. Essas predições podem ser classificações ou podem ser predições numéricas, no sentido como você faz uma avaliação da probabilidade de chover amanhã. Aí você tem vários tipos de problemas que podem ser categorizados nesse sentido. Até mesmo quando você pensa o classificador, você está tentando, por exemplo, separar, se você pensar um classificador linear, você é capaz de separar duas classes completamente distintas. Você é capaz, por exemplo, de olhar para imagens e separar imagens de cachorros e gatos. Então isso é uma predição. Se você pensa em problemas de texto, você também pode pensar como uma predição em que você tem um universo de um dicionário inteiro de várias palavras, aí você pode ter milhares de classes e você quer fazer a predição de qual é a melhor palavra que se encaixa de acordo com as palavras que uma frase que você iniciou, as palavras que você forneceu. Então, em resumo, você está trabalhando com um conjunto de bases ou de informações que você deu para o modelo. Esse modelo pode ser baseado em imagens, pode ser baseado em dados como várias linhas ou amostras de uma grande planilha ou uma grande tabela, e você faz predições sobre as classes daqueles dados, para, por exemplo, classificar risco. Aí esse risco pode ser um risco
ou de acidente, ou um risco de outra determinada doença, né? Então você tem esses problemas. E daí o que acontece, especialmente no Deep Learning, é que esse processo automatizado de realizar a predição, ele é automatizado porque existem várias camadas complexas em que você é capaz, usando a estratégia de treinamento, de já detectar o padrão e extrair informações sobre as características que você está fornecendo. Se você tem uma imagem, aquele modelo ele vai ser especializado em detectar, por exemplo, circunferências, pontos, rostos de uma pessoa, detectar objetos. Então, o próprio modelo, como ele tem uma arquitetura desenhada, especializada para extrair características, então ele é capaz de detectar padrões. Esses padrões podem estar em um áudio, por exemplo, podem estar em um vídeo, em imagens, aí você consegue, né, usar Deep Learning, que basicamente é um conjunto constitui como um conjunto de arquiteturas em que a gente tem basicamente camadas de extração de características, usando um modelo simples de redes neurais, em que você se baseia exatamente nas redes neurais biológicas e você pensa, você compõe princípios que também são biológicos, no sentido de pensar o funcionamento do cérebro em si. Então, se você parar para pensar de forma, pensando na neurociência, o neurônio biológico ele é formado com estruturas que é capaz de detectar padrões mais simples e esses neurônios eles vão propagando informações mais simples em camadas mais complexas. Então a ideia é fazer uma simulação matemática ou projetar computacionalmente esse processo de análise dos simples para padrões mais complexos, camada a camada. E ser capaz, a gente é capaz, aplicando algumas estratégias matemáticas, uma das estratégias importantes são as operações de convolução, e essas estratégias elas conseguem treinar o modelo para que cada neurônio seja capaz de resolver uma parte especializada do meu problema. Então, Deep Learning em geral é exatamente isso, são um conjunto de arquiteturas que envolve tanto a visão computacional, mas também processamento de linguagem natural e também a IA generativa, e a disciplina em si ela vai fornecer essa base fundamental para você entender essas arquiteturas e direcionar para diferentes aplicações, como eu disse, imagem, geração de vídeos usando os chamados autoencoders e também os processos como transformers, que é a base, o fundamento da IA generativa para modelos de linguagem. Legal. Então, o Deep Learning, apesar de ter toda essa complexidade e essa parte mais completa, a gente poderia dizer que o Deep Learning é mais voltado para a visão computacional mesmo, é o melhor tipo de, talvez seja o melhor tipo de treinamento voltado para a visão computacional, em relação a usar ele para um outro objetivo. Na realidade, a disciplina em si, pensando na disciplina em si, ela é mais focada em abordagens que envolvem processamento de imagens com padrões dessas imagens. Mas, na sua base, a ideia é, por exemplo, lidar com outros modelos. Existe um modelo específico de Deep Learning que são as redes convolucionais, chamadas CNNs. Isso é visto particularmente no finalzinho da primeira unidade e indo para a segunda. Mas existem outros modelos que são as redes neurais recorrentes. Aí essas redes neurais recorrentes elas são muito boas para processar informações de séries temporais. E informações de séries temporais é basicamente o fundamento, a base para processamento de áudio. Sim. Então, existe outro conjunto de modelos em que você avalia um conjunto no tempo. Então você vai ter, ao invés de ter várias amostras independentes, você tem amostras que são dependentes ao longo do tempo. Isso daí você pode imaginar como um gráfico em que você, no mercado de ações, por exemplo, em que esse gráfico está oscilando. E a ideia é que, por exemplo, olha, se a gente treinar um modelo de forma satisfatória, a gente é capaz de detectar padrões de crescimento na bolsa, né? Você pensa no mercado de ações, crescimento na bolsa, e depois padrões em que as ações vão tender a cair, por exemplo. Esse mesmo modelo vai funcionar para predições meteorológicas, predições climáticas, mas também até de maneira mais sofisticada. Se você pensar que séries temporais, junto com imagens, você tem vídeos, é o que vai possibilitar o uso de IA generativa para poder gerar um vídeo de cinema de maneira mais complexa, em que você tem ali uma série de várias imagens
e a quarta dimensão, você pensando assim, você tem imagens de duas dimensões, mas a terceira dimensão seria o tempo, essas imagens se modificando e gerando aí um vídeo. Sim. Então, o Deep Learning em si não é só imagens, mas vai servir como base para você fazer IA com imagens, com áudio, com vídeos e também em texto. Então, aquela aula que o senhor passou no primeiro dia de aula, aquela imagem sobre os lobos e a diferenciação de um cachorro para um lobo, o Deep Learning entraria justamente nessa parte para treinar a IA e diferenciar o que é um lobo não pela neve, mas sim pelas características do animal. Isso. Então, uma coisa interessante é isso, é que você consegue entender quais são os pesos ou as preferências dos pesos, ou entender quais são as regiões de uma determinada imagem que vão ser evidenciadas ou ditas como mais importantes, avaliando como o modelo está se comportando. Então, tradicionalmente, a gente tem essa visão de que a IA é um modelo como caixa preta, mas até em Deep Learning tem certos processos que são difíceis de determinar o que está acontecendo por trás quando você está treinando o modelo. Mas faz parte, né, do conjunto de aspectos de Deep Learning você entender que lá aqueles pesos ou aquelas camadas estão extraindo um mapa de características, aí tem um conceito importante que a gente vê na disciplina, que são feature maps, e esses mapas de características, eles são resultados da extração de informações dos dados. Podem ser de imagem, pode ser de vídeo, pode ser de áudio, e assim, aquilo pode ter um padrão. Uma forma de você verificar é tentar olhar, né, não é óbvio, tá, mas é tentar ver como é que estão, como os pesos estão sendo evidenciados ou aprendendo a partir do conjunto de dados que nós temos. Sobre a IA no geral e Deep Learning, o treinamento de Deep Learning, o uso de Deep Learning no dia a dia, poderia ser tipo, a gente considerar nosso uso de IA e ela aprender nossos padrões, nossas perguntas e nos dar uma resposta com base no que a gente gostaria de ouvir, geralmente. Nosso perfil da IA, do ChatGPT, por exemplo, que é uma performance, ela já analisa o nosso comportamento e nos dá uma resposta mais com base no que a gente quer, não com o geral. Aí, dentro da disciplina de Deep Learning especificamente, esse conteúdo sobre o que os modelos de linguagem vão preferir dar como solução, esse problema está bem associado à arquitetura de transformers, que basicamente são baseados em basicamente as queries ou as perguntas que você faz, né, as chaves que respondem essas queries e os values ou os valores ou a importância que você dá para aquelas chaves. Então é como se você tivesse, no momento de treinamento, você está treinando múltiplos contextos para a mesma pergunta, né, para cada uma das palavras ou dos tokens, pedaços das palavras que estão associadas àquele contexto da pergunta. Então, o que eu quero dizer? Se você fala, é um exemplo clássico que tratam sobre a generativa e transformers. Se você fala a palavra banco, essa palavra banco, dependendo do contexto, se está relacionada a uma instituição financeira, mas pode ser um banco de uma praça ou um banco de dados, por exemplo. Então, tem três contextos diferentes. O que vai determinar o valor de cada uma dessas palavras vai ser o contexto ou onde a pergunta está sendo fornecida. Se você pensar no outro nível, o conjunto das respostas que o modelo de Transformers, o modelo de NLP vai ter que te dar, com o estilo das perguntas, vai depender do perfil de quem está perguntando. O que é valoroso, o que é importante para as pessoas, para a pessoa que está te perguntando, para perguntar aquela informação. Aí isso a LLM vai se adaptar de maneira quase dinâmica, né, ao padrão de respostas, perguntas e respostas que o usuário interage. Aí sim, esse histórico pode ser passado como contexto para aquela IA. Isso parece de maneira transparente, parece quase mágica para a gente, mas faz parte das informações que nós estamos cedendo quando a gente até dá um valor, ou diz que aquela resposta para ele foi boa ou não. Então, nesse contexto, até tem a combinação de diferentes estratégias. Hoje, tanto em Machine Learning quanto em Deep Learning, você não tem somente o aprendizado supervisionado, o aprendizado não supervisionado e separado o aprendizado por reforço. Você combina essas diferentes estratégias. Então, até o próprio ChatGPT tem algoritmos por trás de aprendizado por reforço que vão
bonificar a solução, dando reforço positivo para soluções melhores que os usuários têm preferido. Então eles já incorporam essas estratégias. Então você está combinando várias estratégias de classificação, aprendizado não supervisionado, aprendizado transformers e aprendizado por reforço. Então, isso aí faz parte da caixinha de ferramentas que na nossa disciplina a gente vai ter. Inclusive é uma dúvida nossa em relação a qual a diferença assim, principal entre o machine learning e essa parte mais do deep learning. Uma diferença fundamental que se vê é exatamente a possibilidade de ter arquiteturas que extraem informações. Sim. Então, qual é a questão? No machine learning você tem lá uma planilha com vários dados. Então você vai realizar, tratar aqueles dados para selecionar quais são as características mais importantes. Então, o que eu quero dizer com característica e dados? Pensa aí que eu tenho informações, aí um exemplo básico é um modelo, por exemplo, para estimar valor de imóvel. Aí, o que acontece quando a gente recebe uma planilha de dados da prefeitura? O engenheiro de dados ele vai ter que processar, remover linhas redundantes, observar quais são as colunas que não são interessantes, ele vai tentar verificar distribuições normais, tentar verificar se tem redundância entre as colunas, se tem colunas que estão repetidas ou não. Aí você vai avaliar cada uma daquelas colunas, vão dizer tipo, número de pessoas que moram naquela casa, tamanho da área construída. Então todos isso são informações. Então imagine aí um modelo que é capaz de fazer esse trabalho de maneira automática no processo de treinamento. Ele já vai, cada um dos neurônios vão se organizar de maneira quase automática pelo processo de treinamento para dar valor maior para essas informações do que para outras. Aí isso pode acontecer em uma estrutura tabular, dessa como uma planilha, mas também pode acontecer com imagem. Automaticamente o modelo vai olhar e olhar para alguns padrões. E, de certa maneira, na nossa tarefa, a gente tem que tomar cuidado para verificar se os dados eles são enviesados para alguns tipos de padrões. Então, isso aí pode até aparecer na forma de viés relacionados a gêneros, por exemplo. Você tem umas imagens, mas o perfil que você está lidando para lidar com pessoas pode ser diferente, né? Então, digamos assim, até padrões como usar óculos ou não. Até só para citar como exemplo, na IA generativa você tem um processo chamado autoencoder, em que você pega uma imagem e você reconstrui a mesma imagem. Esse processo de reconstrução da mesma imagem, que faz parte do conteúdo da disciplina de Deep Learning, o que você está treinando no final são os neurônios centrais que compactam as informações. Para você ser capaz de, por exemplo, introduzir ou algum ruído e gerar imagens com variações da pessoa, daquela imagem, das imagens que você gerou inicialmente. Então você pega a sua foto, se o modelo é capaz de compactar as informações lá no meio e gerar novamente a mesma imagem descompactada, porque ali no meio tem as informações essenciais. Quando você altera aquele meio com um conjunto de neurônios, você é capaz de gerar variações. Aí você vai gerar, por exemplo, imagens de você cabeludo, você com um outro estilo, você usando outra roupa diferente, porque o modelo foi capaz de organizar aquelas informações de maneira compactada. O que acontece com frequência quando você gera imagens diferentes? Às vezes, por mais que o usuário não esteja na imagem, né, a pessoa não esteja com óculos, ele pode aparecer, como aparecia, né, hoje os modelos são muito melhores, mas apareceu com marcações de olhos. Outra coisa que é diferente, é difícil de detectar, era difícil, hoje já tem modelos melhores que fazem isso, mãos. Então sempre era um desafio benchmark você olhar para as mãos e elas estarem bem nítidas com 5 dedos. Aí ver aquele meme de, olha, claro que é IA, essa imagem está com 6 dedos. Com 6 dedos, né? Aí, mas por quê? Porque é difícil, a mão é muito detalhada, a gente olha, a gente sabe, a gente tem aquele conceito de vale da estranheza, em que parece muito real, mas só que já não é tão real. Aí a gente é bem sensível, né? Nosso olho humano é bem sensível de fazer isso. O modelo de IA é um pouco mais complicado. Mas em resumo, assim, qual a diferença, como que é perguntado agora, qual a diferença do machine learning para isso? Essa habilidade de extrair essas informações, né? E a gente, com o Deep Learning, consegue fazer isso muito bem. Uma dúvida que eu tenho é sobre esse processo de realimentação da IA. Se
com esse processo de a gente colocar a mesma imagem várias vezes para ela refazer a análise, ela não acaba perdendo essa qualidade. Tanto é que se a gente pedir para ela refazer a mesma imagem várias vezes, ela vai criar outra coisa totalmente diferente. Isso. Porque o ponto de partida já não é o mesmo, né? Ela já vai pegar dado. É um experimento que se costuma fazer, você pega a imagem sua e você diz, reconstrua essa imagem de forma idêntica. Aí você vai notar que se você fizer isso com 20, 30 interações, a sua mesma imagem vai ficar mais exagerada, você pode virar ou uma caricatura, ou virar um anime, né? ou vai se distorcer. E pode ficar cada vez mais estranho. Bom, isso é esperado, não dá para dizer que é um efeito colateral, porque o que você espera? Você espera que o usuário faça isso uma vez ou outra, né? Mas não dá para dizer que é exatamente o problema. No final é porque o processo de machine learning e de deep learning, com redes neurais, ele é um processo que envolve aleatoriedade. E essa aleatoriedade que é importante para respostas ser criativas. Elas podem ser diferentes cada vez que você vai executar. Tudo bem, não tem nada de errado, mas é até desenhado para ser criativo, é desenhado para vaguear um pouco. Aí, bom, sobre sua pergunta se esse processo de treinamento, como é que você pode determinar isso, aí na disciplina de Deep Learning a gente aprende o que está por trás desses fundamentos. O que é interessante? É interessante, por exemplo, no seu dataset de treinamento, você reúne imagens apresentadas de maneira aleatória usando lotes. O que eu quero dizer com isso? Tem um dataset clássico, um dataset chamado NNIST, que você tem imagens, isso é bem clássico mesmo, já tem quase 20 anos aí esse dataset, que você tem dígitos escritos à mão. E aí é interessante que você treine o modelo de maneira aleatória para que ele aprenda os padrões de como dígitos escritos à mão são fornecidos. E você não pode, por exemplo, treinar um modelo só para aprender. Vamos aprender aqui só o número 1. Aí ele aprende o número 1. Aí vamos aprender aqui só o número 2. Aí depois vamos aprender só o número 3. Porque a sequência, em geral, quanto mais você reforça que aqueles dados são aqueles no processo de treinamento, você pode estar fazendo com que o modelo esqueça como os acertos ou esqueça o processo de treinamento para outras classes. Então você precisa aleatoriamente pegar amostras de classes diferentes, diversas, para ele no final associar e aprender padrões para diferentes grupos de números. Então, a mesma coisa pode acontecer para análise de sentimento, para outros tipos de problema que envolve Deep Learning também. E mais para a parte acadêmica, onde o Deep Learning está durante essa jornada do aluno? Claro, ele vai fazer a disciplina de TI, futuramente terá ênfase em IA, mas focado na graduação de inteligência artificial, qual a parte onde a pessoa entra e aprende Deep Learning? Então, a disciplina em si, ela é uma disciplina que ela é vista depois dos alunos terem visto ciência de dados, aprendizado supervisionado, aprendizado não supervisionado, e é uma disciplina que é vista antes das disciplinas de linguagem de processamento de linguagem natural, IA generativa, e visão computacional. Então ela é a disciplina que vai dar base para essas outras ali, e também é uma disciplina que é essencial para diversas aplicações que envolvem colocar modelos de produção na prática. Toda uma linha chamada Machine Learning Operation, ela é interessante ser vista depois dessa disciplina, né? E assim, de fato é uma disciplina essencial hoje, pensando em diversas aplicações de IA, para você entender como é que a IA funciona muito. Quais conhecimentos você acha que o aluno deve ter, tanto de mundo quanto de matérias? Quais matérias são pré-requisitos para Deep Learning? Bom, como eu mencionei, basicamente aprendizado supervisionado e não supervisionado, mas também, claramente, é preciso saber programar em Python, é bastante recomendado que você já consiga fazer uma análise exploratória de dados usando Python, né? Os dois frameworks principais que vemos na disciplina, em TensorFlow, né? E são frameworks que estão em Python, então, basicamente, você precisa saber programar e saber lidar com os fundamentos de aprendizagem de máquina. E a maior dificuldade dos alunos nessa matéria seria? Atualmente, acho que talvez, assim, às vezes,
A disciplina em si, ela envolve uma parte teórica, em que você eventualmente tem que fazer alguns plugins e é necessário também, aí até acrescentaria nos pré-requisitos, conhecimento de álgebra, que é bastante importante, esses fundamentos matemáticos, álgebra e cálculo. Isso frequentemente os alunos podem ter uma certa dificuldade, né, para poder entender como é que funcionam os algoritmos de otimização. E uma outra parte, eventualmente até dominar, propor, alterar ou criar novas arquiteturas, isso aqui pode ser mais dificuldade. Para dominar o básico, em geral, os alunos não têm muita dificuldade porque tem muito material na internet e as próprias bibliotecas são pensadas para facilitar essa customização, usar modelos chamados pré-treinados para executar e fazer predições, e muitas soluções também no Hugging Face já executar ou chamar de API também disponíveis. Para quem está começando em TI hoje, o senhor acha que Deep Learning já é uma boa a gente começar a estudar para quando chegar na matéria a gente ter uma maior facilidade? Ou durante o curso dá para a gente aprender o que é necessário para a disciplina? Durante o curso você vai ter, eu acho que não é tão necessário você se aprofundar antes da disciplina. O fato também é o seguinte, eu acho que as palavras, os termos-chave, eles estão cada vez mais populares, aí inevitavelmente você já vai ouvir falar ou ter um contato inicial. Então existem algumas habilidades técnicas e palavras como existe a possibilidade de você fazer um RAG com Deep Learning para texto. E provavelmente vocês já ouviram falar nisso. Mas porque, por exemplo, o notebook LM já está bem popularizado e a rigor é o que ele faz. Quando você pega uma base de informação, fornece ao modelo notebook LM, o que você está fornecendo responda somente com base nessas fontes, ou a partir dessas fontes você vai se basear. Então, isso são conceitos que são vistos em Deep Learning, mas que no uso comum a gente já consegue detectar. Então, algumas das noções como redes neurais, pesos, alguns desses conceitos já são interessantes e já são disponíveis assim, de maneira mais livre, mas o que eu diria era que após a disciplina de Machine Learning já é uma evolução natural para a visão profunda. O que vai separar esse aluno de se destacar na matéria ou não é justamente essa base de álgebra, essa base de aprendizado supervisionado. Então, na parte de Deep Learning, o mais importante mesmo é você chegar com essa base mais forte, isso, né? Perfeito. Entendi. Então, é isso. A última pergunta que ficou um pouco em dúvida aqui era em relação ao termo, esse termo da inteligência artificial chamado caixa preta, né? Sim. O que seria e por que é importante falar sobre? O que se considera, se considerava anteriormente, era que era complicado você ter modelos de IA que fossem explicáveis. Hoje já existem estratégias chamadas SHAI, né, que vem de Explainable AI, ou seja, IA explicável, que você consegue tentar entender como é que o modelo está dando preferências para aquelas predições de respostas que ele está dando. O que é feito em geral? Você cria um segundo modelo de classificação, em que aquele segundo modelo ele vai variar diferentes dados e tentar avaliar como cada um conjunto de neurônios ou camadas estão sendo ativadas, ou seja, têm valores mais altos ou estão correlacionados aos dados que você tem fornecido. Então, com base nisso, ele vai criar algumas visualizações, ponderando o peso que ele dá para as características dos dados. Antes desse tipo de estratégia existir, se tinha uma caixa preta, você fornecia, havia milhares de bilhões de parâmetros ali dentro, e o modelo resultava na sua resposta e você não ficava sabendo bem o que estava acontecendo ali entre as camadas dos neurônios. Era um pouquinho mais complicado. É isso. Se o senhor pudesse deixar uma mensagem agora para quem está assistindo esse podcast, qual seria? Olha, IA e Deep Learning é um caminho sem volta, então precisa estudar. Tá certo? Então ela faz parte do nosso uso do dia a dia, nossos pais, nossos avós já usam, né, implicitamente quando eles consultam o ChatGPT. Isso parece meio místico, mas não tem nada de místico, tudo é engenharia
projetado, é pensado e também não surgiu do nada. Foram vários anos com soluções que já existem do tempo. Professor, em relação à disciplina, ela é mais teórica, em questão de avaliação mesmo, ela é mais teórica, mais prática, as avaliações, como é? Então, só explicando como é que a disciplina funciona, na primeira unidade, em geral, a gente tem toda uma retrospectiva para os conhecimentos e habilidades de machine learning essenciais. Isso envolve métricas, isso envolve também os algoritmos de otimização. A gente já dialoga com a disciplina de machine learning pensando o conhecimento prévio de redes neurais, que é visto em machine learning, mas aqui vai ser aprofundado. Até o final da primeira unidade, a gente vê a primeira arquitetura de deep learning, que são as redes convolucionais com algumas operações. Aí tem os conceitos de feature maps, de pooling, de extração de características, de um modelo fully connected para, por exemplo, poder classificar. Aí na segunda unidade, todas essas aplicações que são vistas em visão computacional, né, que envolvem redes convolucionais, elas são ampliadas no sentido da gente conseguir ver estratégias de transfer learning, de fine tuning também, mas também a gente vê estratégias não supervisionadas, como eu mencionei, chamado autoencoder, e também algumas estratégias de aprendizado recorrente, então chamadas redes neurais recorrentes como a GRU, a LSTM, ou seja, modelos que lidam com pensamento. LSTM vem de Long Term Short Memory, então são modelos que envolvem memória de curto e longo prazo, no sentido do modelo ser capaz de detectar padrões e informações, por exemplo, se for um texto de palavras que estão longe da próxima palavra, mas que eventualmente tem um impacto importante na predição da próxima palavra. E na sequência a gente tem ali os modelos de IA generativa, em particular os transformers, que são essa visão nova aí, que é amplamente usada em modelos tanto de processamento de texto, né, que está por volta envolvido nas LLMs, né? Aí por fim, na terceira unidade, não é um conteúdo, mas é uma aplicação. Em geral, eu recomendo bastante que os alunos selecionem temas dos seus interesses para aplicar aí nessa terceira unidade em um projeto de até 3 pessoas, a aplicar os conhecimentos que eles viram de maneira teórica ou até com alguns exercícios nas unidades passadas. Então esse projeto, eu sempre indico que esse projeto seja útil e seja utilizado como portfólio para as entrevistas de trabalho. Isso é muito mais importante do que as notas que vocês têm. Em geral, até nas entrevistas, se tem um certo peso, mas é muito mais você entender como aquele processo funciona, tá? E poder apresentar e dizer com um bom nível aquilo que você conseguiu dominar. Tá? Tenho pensado que é mais importante também você conseguir colocar essas ferramentas em produção, no sentido de aplicar conhecimentos de operacionalização desses conteúdos teóricos. Não adianta você dominar somente os conceitos e não conseguir colocar ou entregar isso como um produto pensando em solução para a empresa. Assim como também é muito desconfortável você só conseguir executar e dominar as tecnologias sem saber falar bem sobre ou até responder perguntas técnicas mais profundas sobre os conceitos que você está usando. Então, essas duas coisas que prometo. Tá? Só a última coisa, eu acho que isso aqui hoje foi um ponto importante, a disciplina, eu diria que ela tem aí uns 60% teórica e 40% prática, tá? Em cada das unidades tem essa parte de questões com provas, e daí os 40% tem questões práticas, às vezes em plataformas separadas, às vezes com exercícios, e principalmente aí a terceira unidade sendo um projeto, tendo que apresentar para os colegas, tá? Porque é a fase de treino, em que os colegas também aprendem com as tecnologias. Eu aprendo também, porque cada semestre aparecem ferramentas novas, tanto de rotulagem, tanto de gerenciamento do processo de treinamento. E tem uma série de ferramentas que são importantes, que também são usadas em Deep Learning, como o MLflow, Ways and Biases, ferramentas de visão computacional de treinamento, como o RoboFlow. Então, existe aí uma infinidade de outras ferramentas que são importantes para Deep Learning também. Então é isso. Está certo. Encerramos por aqui. Muito obrigado, professor. Beleza?